Continuam os problemas com o transporte coletivo de Ribeirão Preto. As principais queixas são atrasos, lotações e falta de ônibus aos domingos. A situação fica ainda pior para quem tem algum tipo de deficiência. O Justino espera o transporte público num ponto do bairro Quintino Face 2, em Ribeirão, para ir ao centro. O problema, segundo ele, é que só tem um ônibus por linha e passa de 1 em 1 hora. Com isso, o para-atleta de jiu-jitsu tem perdido os treinamentos por conta dessa mudança nos coletivos. A maior dificuldade foi a diminuição do transporte, né? Porque antes eram 2 ônibus por linha e agora é 1 ônibus por linha, né? Então, tendo que esperar 1 hora, porque é o mesmo ônibus que vai para o bairro, vai para o centro, né? Então tem que esperar muito tempo. E quando na vaga de cadeirante já tem um usuário, porque é só uma disponível por ônibus, ele não pode entrar e tem de esperar mais tempo ainda. Aí são 2 horas de espera, né? Porque você já esperou 1 hora e você vai ter que esperar mais 2 horas. E qual tem sido o prejuízo para você? Não, o prejuízo é grande, né? Porque agora vão voltar as competições, né? E até mesmo para essa minha saúde mental, para a minha saúde física, já está na hora de voltar, né? Então eu perco qualidade de vida. Nesse caso, o para-atleta está tendo os direitos descumpridos pela administração pública, que tem responsabilidade constitucional de transportar pessoas com deficiência. A concessionária de ônibus de Ribeirão Preto, consórcio pró-urbano, por determinação legal, ele tem que colocar esses ônibus independente do horário, mas sim de acordo com a demanda. Houve demanda, eles têm que disponibilizar veículos para os cadeirantes. Não de forma espaçada, mas de acordo com a efetiva necessidade. E o não cumprimento gera qual responsabilidade? Como a Prefeitura de Ribeirão Preto ela fecha os olhos para o transporte coletivo até em época de pandemia, é o caso de se procurar o Ministério Público, ação popular, pedir tutela jurisdicional com o liminar, que certamente a Justiça deve dar liminar obrigando a efetivação desse direito fundamental, que é a acessibilidade das pessoas com deficiência. E aqui no centro as reclamações não mudaram desde quando a gente tem mostrado a realidade do transporte coletivo de Ribeirão. Queixas de lotação, atrasos e principalmente aos finais de semana. Aos domingos, os passageiros estão tendo de esperar mais tempo ainda nos pontos de ônibus. No domingo a gente ficamos aqui mais de 2 horas. Passou o Parque dos Pinos, chegou lá e ainda desligou para trocar de motorista. Nós ficamos 2 horas aqui no ponto, um monte de gente, foi lotado. Porque não passa, tirou o subarezinho, não tinha adulto, não tinha nada, só o Parque do Pino. A dona Maria das Graças não é a única que reclama, principalmente sobre os horários aos finais de semana. Semana passada eles passaram 2 horas e 10 minutos atrasados. A gente reclamou, eles falaram que é normal. Qual bairro? Lá no Maria Casa Grande. Eles mudam o horário, eles não avisam para nós, não posta nada na internet, não passa nada na televisão para avisar que mudou o horário, porque eu trabalho de domingo também. E de domingo não está tendo ônibus. Nos domingos nem tem certas linhas de ônibus, né? Meu marido que trabalha de vigilante, segurança, ele está achando muita dificuldade de pegar ônibus. E geralmente quando vem, às vezes está lotado. A segunda-feira que foi feriado, teve um número de ônibus reduzido. Às vezes teve linha que nem teve ônibus. E nos horários de pico, tipo 4 horas, 4 e meia, vai lotado os ônibus. Vai gente sentada, vai gente em pé, vai gente da escada. Eu dependo do Oeste ou Jardim Amália. Eles só colocam uma linha só, cara, é uma coisa absurda, sendo que o comércio já voltou tudo e eles não colocam mais ônibus. E aos finais de semana? Pior ainda, horrível. O Maricec, então, é o pior. Quanto tempo de espera? Acho que já tem quase 1 hora. Eu cheguei aqui, não era nem 10 horas ainda, e o ônibus disse que só 11h05. E agora são 11 horas? Então, agora que vai passar. Tinha que ter mais ônibus, higienização dentro dos ônibus, que não tem. Acho que eles esqueceram que tem que voltar ao normal, sabe? Eu finge que esqueceram, né? E tá difícil, pode ver que quase todo mundo reclama. O desabafo dos passageiros não é de hoje. Desde o início da pandemia, as dificuldades aumentaram com as linhas reduzidas e aglomerações. Nós já mostramos todos os pedidos, inclusive do Ministério Público, para que a frota completa dos ônibus fosse colocada nas ruas. A Câmara chegou a criar um decreto legislativo com o mesmo objetivo e mesmo assim não foi atendida. O comércio reabriu, as pessoas voltaram ao trabalho e os problemas no transporte coletivo não foram resolvidos. A Prefeitura ofende ao direito do cidadão
de ter uma adequada e regular prestação de serviço, inclusive até com possível disseminação da Covid-19 entre os ônibus. O cidadão passa a não acreditar mais no Poder Executivo e talvez ele deposite um pouco de esperança no Poder Legislativo, que, se fizer o dever de casa, inicia um processo de cassação de mandato por desrespeito até mesmo às decisões irmanadas e deliberadas no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Então, há uma descrença nas decisões do Poder Executivo que simplesmente faz vista grossa para a questão do transporte coletivo de Ribeirão Preto, prejudicando o mais pobre. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O consórcio pró-urbano não se manifestou. A Câmara declarou que, desde o início da pandemia, promoveu diversas ações com o objetivo de manter 100% da frota do transporte público nas ruas, evitando assim a aglomeração de pessoas nos coletivos. Sobre a reclamação do paratleta, a Transerp informou que o Quintino 2 é sim atendido pelo Serviço de Transporte Coletivo Urbano aos domingos e feriados, com intervalo médio de 33 minutos. Com a manutenção de Ribeirão Preto na faixa amarela do Plano São Paulo, disse que, desde o último domingo, houve ampliação de linhas. Por fim, garantiu que, quando constatada a necessidade de adequações, notifica o consórcio para a ampliação da frota. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa, nada muda, né? Continua o mesmo problema, a mesma dor de cabeça. Infelizmente, Rafael, todos os dias nós recebemos aí várias reclamações. De fato, dá para entender a revolta dos passageiros, né? E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Jean Alves, que é advogado. Bom, doutor, mesmo com o decreto legislativo, com pedidos do Ministério Público e reivindicações da população, as linhas de ônibus continuam reduzidas, causando aglomerações. O município ainda pode ser responsabilizado por essa situação? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Thaisa, Rafael e a você que nos assiste. Sem dúvida, primeiro é possível concretizar que a mobilidade urbana, da qual faz parte o transporte, é um serviço público essencial. Portanto, deve ser prestado de forma adequada pelo município. E o município não vem prestando esse serviço da forma adequada. E quem sofre é o usuário final, é a população. Em tempos de pandemia, quando não há disponibilização de linhas suficientes, há uma aglomeração natural e isso induz o aumento de situações graves de saúde durante a pandemia. E o porquê que isso acontece? Porque Ribeirão Preto não tem um órgão fiscalizador dos serviços de transportes sério e eficiente. É preciso que tenha em Ribeirão Preto um órgão externo que possa normatizar, fiscalizar e sancionar quando o serviço público, seja ele de transporte, de saneamento básico ou de saúde, não é prestado da forma que o cidadão de Ribeirão Preto merece. Bom, doutor, Ribeirão lutou muito para ficar numa fase mais flexível e cada dia mais novas atividades serão retomadas. O transporte coletivo vai ser o fiel da balança? Pois é uma política pública que já houve a identificação do problema, é reiterado, isso está acontecendo desde o começo da pandemia, então cabe ao cidadão, né, levar ao conhecimento, e já tem conhecimento por parte do chefe do executivo, para que ele possa cobrar de seus secretários e tomar uma ação do Poder Executivo de forma adequada que visa minimizar e resolver logo esse problema. A população de Ribeirão Preto não aguenta mais não ter acesso à mobilidade urbana de forma adequada. E não é incoerente a mesma prefeitura que nos últimos dias enfrentou a possibilidade do fechamento aí de muitas atividades, não fazer nada agora para normalizar o número de ônibus nas ruas? É muito incoerente. O plano, né, ele é multidisciplinar, ou seja, uma série de fatores técnicos que vão incidir e que vão levar ao conhecimento do governo do estado qual é a situação de Ribeirão Preto. Então, se o governo municipal não está atento a disponibilizar o maior número para evitar aglomerações, é possível, inclusive, que a cidade possa regredir na fase voltando ao fechamento de comércios, bares, academias e afins. E agora sobre o caso do paratleta, né, que mostramos no começo da reportagem, quais os direitos que ele tem e não estão sendo atendidos? É um direito individual que, na verdade, é coletivo, né? Então, ele tem o direito a usufruir desse serviço público essencial, que é o transporte. E quando a negação desse direito, é possível acionar o Ministério Público para que, através de uma ação civil de obrigação de fazer, inclusive com pedido de liminar, que é um pedido de urgência, possa acionar o Poder Judiciário para intervir nas ações e nas políticas do governo municipal, a fim de solucionar esse problema e proporcionar à
população não só uma mobilidade adequada, mas também a minimização dos riscos de contrair a Covid-19 através de aglomerações que poderiam não acontecer. Obrigada, então, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto aí nos estúdios com você, Rafael. Até já, Thaisa.